Brasília aí, ó. Eita, eu tô filmando. Sargento Marcos aí, rapaz, Garaçu. Era. É o Taco Pleasure aqui, ó. Tem um canal no YouTube aí. Quiser acompanhar ele, é um muito inteligente, viu? Professor, aposentado. Sábio, muito sábio. Grande Sargento Marcos. Bom dia. 23 de abril de 2025, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série Cartas de Ateus e Cristãos para Drauzio Varela. Esse, o 35º vídeo, 35 vídeos até agora. Para quem está chegando ao meu canal hoje, uma explicação aqui. Estou fazendo uma série de vídeos sobre uma entrevista. Clique aqui abaixo, olha aqui abaixo. Você vê abaixo aqui o link. Entrevista Drauzio Varela e Gilberto Gil. Você clica aqui no link e será remetido para a entrevista. Apenas um trecho, de duração de 4 minutos apenas. Naqueles 4 minutos, Gilberto Gil, nosso cantor querido, pede ao Drauzio Varela que faça uma exposição se ele é ateu ou agnóstico. E o Drauzio, com aquela educação que ele é característica, ele explica ao Gilberto Gil. E ele, o Drauzio, apresenta 6 afirmações. 6 afirmações. A primeira afirmação do Drauzio, ele diz: Gilberto, eu sou ateu. A segunda: Gilberto, as religiões propagam vida depois da morte. E cada religião tem uma interpretação diferente de vida depois da morte. E eu não consigo acreditar nisso, Gilberto. Não consigo acreditar em vida depois da morte. A terceira afirmação do Drauzio: Gilberto, religiosos pregam por aí que os ateus, por não crerem em seu Deus ou em seus deuses, são pessoas de péssima natureza, são pessoas de má conduta. E eles dizem isso, Gilberto, como se a religião fosse o monopólio das boas condutas humanas. E isso não é verdade. A quarta afirmação do Drauzio: Gilberto, ter fé ou não ter fé não depende da vontade da pessoa. A pessoa tem ou a pessoa não tem. A quinta afirmação do Drauzio: Gilberto, o princípio da fé religiosa é simplesmente aceitar sem questionar. O princípio da fé religiosa é não perguntar por quê. O princípio da fé religiosa é não perguntar se aquilo tem lógica ou não. A sexta e última afirmação do Drauzio: Gilberto, a existência de um ser ou de seres fora da Terra, invisíveis, poderosos, que estão observando o comportamento de cada pessoa aqui na Terra, Gilberto, isso é uma quimera, isso é uma fantasia, e eu não consigo acreditar nisso. Então, eis aí as 6 afirmações de Drauzio Varela. E essa série aqui, essa série que estou fazendo, é justamente sobre a fala do Drauzio Varela. E estou trazendo para cá comentários de ateus e comentários de cristãos feitos lá no Canal Brasil, na entrevista. Vá lá, procure lá que você verá os comentários. São muitos. E este aqui é o 35º vídeo. Então vamos trazer aqui mais comentários. E eu sempre digo aqui, você que é uma pessoa
você que está assistindo ao vídeo é uma pessoa bem atenciosa, uma pessoa inteligente, compare os comentários de ateus com comentários de cristãos e veja quais são os comentários que trazem fragilidade intelectual, fraqueza intelectual. Veja quais são os comentários. Cabe a você investigar isso aí. Eu estou trazendo alguns para cá e explicando isso, entendeu? A questão aqui não é dizer, isso não é verdade, né? Que somente os ateus são pessoas inteligentes. Não é isso. Não se trata de, propriamente, inteligência aqui. Basta você atentar para o comentário de um ateu e o comentário de um cristão para você perceber a diferença. Preste bem atenção. Não se trata de inteligência aqui. É apenas atenção, não é? Apenas a análise textual. Então eu vou trazer aqui, vamos lá, veja bem. O Moisés, o Moisés aqui, ele é cristão, o Moisés. Moisés 39:69. Ele escreveu o que está aqui, lá, há 3 meses, 3. Ele escreve assim, veja. Primeiro, a fé é um dom, veja bem, a fé é um dom vindo de Deus. Se ele não se compadecer de nós, ninguém terá. Então veja aqui, Moisés, ele é cristão, hein? Ele está fazendo uma afirmação aqui completamente absurda. Você aí já percebeu, não é? Ele está fazendo uma afirmação aqui completamente absurda, sem lógica alguma. E vou explicar por quê. Não estou aqui ofendendo a pessoa física do Moisés, nem conheço. Estou aqui analisando o que ele escreve, que é outra coisa. Estou criticando aqui o que ele escreve. É bem diferente. Então veja, ele diz, primeiro, a fé é um dom vindo de Deus. Se ele não se compadecer de nós, ninguém terá. Ele está dizendo, vamos explicar isso aqui, que a pessoa ter fé em Deus, e o Deus dele aqui é o Deus da Bíblia, o Deus dos cristãos, o Deus criado pelo povo hebreu. É o Deus aqui a que ele se refere, entendeu? Porque hoje temos, no mínimo, no planeta Terra, 2.000 deuses. Então, eu tenho que explicar a que Deus o Moisés aqui se refere. Então, ele está falando sobre o Deus que está na Bíblia. Ele diz, a fé, veja bem, a crença em Deus, a fé em Deus, a fé é um dom vindo de Deus. Se ele não se compadecer de nós, ninguém terá. Então, ele está dizendo aqui, para ser mais claro, o Moisés está dizendo que a crença em Deus, a fé em Deus, que uma pessoa tem, sente, a fé, a crença, é dada pelo próprio Deus. Ele diz aqui, é um dom, olha aí, vindo de Deus. Se Deus, Deus, não se compadecer de nós, ninguém terá. Então ele diz que se uma pessoa tem fé em Deus, é porque Deus deu essa fé a essa pessoa. Se uma pessoa tem crença em Deus, é porque Deus deu essa crença a essa pessoa. Se uma pessoa não tem fé em Deus, a pessoa não tem culpa. É porque Deus não quis dar essa fé a essa pessoa. Veja que coisa mais ridícula. Mas é o que está aqui, ó. Comentário de um cristão. Então ele está dizendo que se uma pessoa não tem fé em Deus, não crê em Deus, essa pessoa não crê em Deus porque Deus não quis passar a crença para essa pessoa. Não é esquisito isso aqui, gente? Mas aqui está. Não estou alterando nada. É o comentário do Moisés, na íntegra. Ele está dizendo que a fé
A crença em Deus é um dom que Deus dá às pessoas. Se Deus não dá a algumas pessoas, é porque Ele não quer que essas pessoas acreditem nele. Não é para você rir, mas é o comentário do cristão. É o que eu sempre digo aqui. Compare comentário de cristão com comentário de ateu. E você verá a diferença. Você verá a diferença gritante. E eu estou explicando aqui. Entendeu? E aí veja o absurdo. Ele está dizendo aqui que o Drauzio Varela é ateu. Se o Drauzio Varela não crê em Deus, é porque Deus não quis que Drauzio Varela acreditasse nele. Entendeu? Então a culpa, no fundo, se o Drauzio é ateu, a culpa não é do Drauzio Varela, é do próprio Deus. Viu aí o que o Moisés diz? Entendido isso aí? Alguma explicação mais? Viu o absurdo? É isso aí, gente. Agora vejamos, veja aí agora o comentário de um ateu. Veja aqui o comentário de um ateu agora e veja a diferença para o comentário do cristão. Um ateu agora aqui comentando. Veja a diferença. Ele se chama Mário Ferreira. Mário Ferreira. Ele fez o comentário aqui recentemente, há um mês apenas. Há um mês. Está lá no canal. Veja lá. Mário Ferreira, há um mês. Ele escreve assim, em relação ao Drauzio Varela. Resumiu perfeitamente. Ter fé é aceitar sem perguntar como e por quê. Tem pessoas que não conseguem. Depois que você enxerga por trás da cortina da religião, fica muito difícil. Olha que comentário belo. Comentário de um ateu. Traz lógica aqui. O ateu traz consistência lógica no comentário dele. Ele diz aqui, Drauzio, resumiu perfeitamente. Ou seja, Drauzio Varela, ao expor 6 afirmações, resumiu perfeitamente. Ele está dizendo que o Drauzio tem toda a razão quando diz que ter fé é aceitar sem perguntar. Olha aí. É aceitar sem perguntar como e por quê. Tem pessoas que não conseguem, ele está dizendo aqui que existem pessoas que não conseguem ter fé religiosa. Por quê? Porque essas pessoas, elas são críticas, elas gostam de perguntar, elas gostam de fazer pesquisa. E ter fé, apenas aceitar, sem pesquisar, sem questionar como e por quê, muitas pessoas não conseguem. Essas pessoas são críticas, elas querem saber por quê, como. Entendeu? A natureza de. Então essas pessoas são críticas. Então elas não conseguem ter fé religiosa. Porque para ter fé religiosa basta crer. Você não pode questionar. Não pode duvidar. É isso aí. E pessoas que são ateias não conseguem, portanto, ter essa fé. E ele diz, depois que você enxerga por trás da cortina da religião, aí é que fica muito difícil acreditar. Ele está dizendo aqui, depois que você enxerga por trás da cortina da religião, ele quer dizer, quando você estuda as religiões a fundo, aí é que fica mais difícil ainda para uma pessoa crítica acreditar em deuses. É o que ele está dizendo aqui. Então veja o comentário do ateu. Ele traz consistência lógica. Ele não escreve bobagens. Olha a diferença. Entendeu? E é isso, gente. Ter fé religiosa é simplesmente aceitar sem questionar. E dou vários exemplos aqui. Já estou dando, ao longo dessa série. Por exemplo, vamos aqui.
A Igreja Católica Apostólica Romana, não é? A Igreja Católica Apostólica Romana, ela diz, os católicos inventaram isso aí, Papa, juntamente com cardeais, inventaram a ideia de que Maria, na lenda do Novo Testamento, Maria, mãe de Jesus, também subiu aos céus. Maria, aqui, Maria foi subindo, igualmente a Jesus, ó. Subindo, Maria, foi embora. Então a Igreja Católica prega isso aí, a assunção de Maria, que Maria também subiu aos céus. Aí um cristão católico, vamos aqui, ele chega para o padre e diz: Padre, eu não consigo acreditar nisso. Maria, mãe de Jesus, também subiu aos céus? Aí o padre: você não pode duvidar, meu filho. Subiu. Você é católico, você tem que pregar isso aí. Você não pode duvidar. Você tem que aceitar que Maria realmente subiu aos céus. Viu aí? Você tem que aceitar, você não pode questionar, você não pode duvidar. É assim a religião. Jesus subiu também aos céus. Jamais alguém subiu aos céus. Jamais alguém subiu aos céus. Entendeu? Jesus subiu aos céus, no fundo, até mesmo os teólogos católicos sabem que ele não subiu. Mas isso é uma fantasia criada pelo cristianismo. E os cristãos foram buscar a subida de Jesus também lá nas escrituras hebraicas no Velho Testamento. Ali também já pessoas conseguiam subir aos céus. Viu aí? Então você vê, quando você pega o Novo Testamento, você vê que ele faz referência aos textos que estão no Velho Testamento, que não é velho para os judeus. Então é isso, gente. Ter fé religiosa, você tem que acreditar. Você não pode duvidar. Se você duvida de uma teologia cristã, você tem que cair fora do cristianismo. Você tem que cair fora. Você não pode duvidar. Você não pode questionar. Você tem que aceitar os dogmas da Igreja Católica. Entendeu? A Igreja Católica cria santos, não é isso? Ela cria santos. Todo mundo sabe disso. A Igreja Católica Apostólica Romana é uma fábrica de santos e santas. O cristão católico, ele tem que acreditar, ele não pode duvidar. Tudo que o Papa Católico criou ao longo da existência da Igreja Católica, aquelas ideias absurdas que fazem parte da teologia cristã católica, o fiel católico tem que aceitar, não pode duvidar. Então aqui o Drauzio disse isso, não é? Que o princípio da fé religiosa é simplesmente aceitar sem questionar. O princípio da fé religiosa, diz o Drauzio com razão, é você não perguntar por quê. Não perguntar se aquilo tem lógica ou não. Esse é um princípio da fé religiosa. E aqui o Mário Ferreira escreveu bonito, dizendo que o Drauzio Varela resumiu perfeitamente. Ele diz: ter fé é aceitar sem perguntar como e por quê. Tem pessoas que não conseguem, entendeu? Tem pessoas que não conseguem abraçar uma ideia, simplesmente aceitar uma ideia, por mais absurda que seja, e não questionar. Tem pessoas que não aceitam isso, aceitar uma ideia e não questionar. Os ateus. Entendido isso aí, gente? Então vamos lá. Vamos aqui, já são 20 minutos, né? 20 minutos. Vamos trazer aqui o comentário de William Gouveia, para terminar o vídeo. William Gouveia, ele fez esse comentário lá há 4 meses, apenas, recente. Ele escreve assim: pessoal acha que ateu são pessoas ruins. Claro que não.
apesar de eu acreditar em um ser que criou todas as coisas, tenho plena certeza que o cara não escolhe ser ateu. Porque o fato de pensar que a vida se limita só aqui é muito triste e ruim. Ter esperança de uma vida após a morte, uma esperança nesse sentido, é muito melhor. Mas tem gente que tem dificuldade de acreditar. E temos que respeitar uns aos outros, sempre. Aqui o cristão William Gouveia. Ele aqui escreveu até bonito, não é? Escreveu até bonito. Não fez ofensa aqui a quem quer que seja. Agora vamos estudar aqui o texto do William Gouveia, se ele é um texto lógico. Se ele é um texto lógico. Veja bem. Então vamos aqui. Ele diz logo assim no início. Pessoal acha que ateu são pessoas ruins. Claro que não. Então ele diz aqui que religiosos, ele sabe também, como falou o Drauzio Varela, ele diz aqui que pessoas religiosas dizem que os ateus são pessoas ruins, porque são ateus, porque não acreditam no Deus deles. Então ele está dizendo aqui que isso não é verdade, não é? Ó, pessoal acha que ateus são pessoas ruins. Claro que não. Viu aí? Então ele está dizendo aí que isso não é verdade, né? Essa propaganda contra os ateus, por parte de religiosos, é mais uma propaganda falsa, não é? Ele está concordando aqui. E ele diz que acredita, né, em um ser, em um Deus. Só que ele não diz aqui se é cristão, mas ele diz que acredita em um Deus. Porque existem pessoas que acreditam em deuses e não são cristãs. Mas vamos aqui. Aí vem o segundo trecho aqui. Ele diz assim, ó. Apesar de eu acreditar em um ser que criou todas as coisas, tenho plena certeza que o cara não escolhe ser ateu. Bonito. Ele escreveu bonito aqui, mais uma verdade. Ele diz, tenho plena certeza que o cara não escolhe ser ateu. E é isso. A pessoa não escolhe ser ateia. A pessoa não escolhe ser cristã. A pessoa não escolhe ser budista. A pessoa não escolhe ser adepta de Umbanda. A pessoa não escolhe ser adepta do islamismo. Não se trata de escolha. Não se trata de escolha. Entendeu? Como diz o Drauzio, ter fé ou não ter fé não depende da vontade da pessoa. Não. Uma pessoa não diz assim, amanhã eu vou ser budista. Não diz. A pessoa não diz assim, um cristão não diz assim, ó, amanhã vou deixar de ser cristão e vou ser adepto do judaísmo. Amanhã eu vou ser adepto da religião judaísmo. Vou deixar o cristianismo para o judaísmo. Não diz. A pessoa não diz, o cristão não diz, vou deixar o cristianismo a partir de amanhã, quinta-feira, vou deixar de ser cristão e vou passar a adorar Maomé. Não diz, porque isso não depende da vontade do cristão. Como também não depende da vontade de uma pessoa ser ateia. A pessoa é ateia não por vontade, porque quer ser ateia. Não, é por fatores externos a essa pessoa, elementos que vêm de fora. Aí o ateu vai raciocinando, vai pensando, entendeu? E vai sempre raciocinando, o ateu. Então ele vê que as doutrinas religiosas não têm nem pé nem cabeça. São ideias que não encaixam na racionalidade. Ideias bobas, as ideias religiosas. E aí o cristão, a pessoa já está propensa à descrença, aí ela
pega tudo isso aí, as ideias religiosas, ela olha para o universo aqui da Terra, olha para a parte física da Terra, e essa pessoa chega à conclusão de que aqui no universo não existem seres invisíveis que comandam nossa vida aqui. Então, para uma pessoa ser ateia, não é a vontade dela, eu quero ser ateia. Não. A pessoa é levada à descrença por fatores externos. Ela vai somando tudo, aqueles conhecimentos, e ela chega à conclusão de que nós estamos aqui no planeta Terra sozinhos, sem a fiscalização de um ser inteligente ou de seres inteligentes. Então, uma pessoa é cristã não é porque ela quer. Não. Não. Entendeu? É fácil explicar isso aqui. E aqui está dizendo, né? O menino que tenho plena certeza que o cara não escolhe ser ateu. Certíssimo. E o Drauzio disse isso também aí. Aí ele diz aqui, agora vem aqui, vem, veja bem o que ele diz. O William, ele tem uma fé, aqui, uma esperança em vida depois da morte, que é uma ilusão. Mas veja o que ele diz aqui. Ele diz agora, porque o fato, veja bem o que ele diz, porque o fato de pensar que a vida se limita só aqui, isso é muito ruim e triste. Aí ele diz, ter esperança de uma vida após a morte, uma esperança nesse sentido, é muito melhor. Então ele está aqui está a afirmação dele, que não é verdadeira. O William Gouveia está dizendo aqui que uma pessoa, o ateu, veja, rejeita vida depois da morte. Então, o William está dizendo aqui, o William Gouveia, ele está dizendo aqui que o ateu, já que ele não acredita numa vida depois da morte, já que para o ateu a única vida que ele tem é esta aqui na Terra, então ele diz que o ateu tem uma vida muito ruim e triste. Aí está o engano do William Gouveia. E, por outro lado, ele diz que quem vive aqui na Terra e tem esperança de uma vida depois da morte, então essa pessoa é mais feliz e viver assim, pensando que existe uma vida depois da morte, é melhor do que viver pensando que aqui é a única vida. É o que ele diz. Essa afirmação dele não tem sentido algum, não se verifica. Se se verificasse isso aí, os ateus aqui na Terra seriam pessoas completamente infelizes, pessoas não produtivas. E o que acontece não é isso. Veja, ele está dizendo aqui, o William Gouveia, que uma pessoa ateia, que não acredita em vida depois da morte, apenas nessa vida aqui, essa pessoa, ela vive uma vida muito ruim, muito triste, porque sabe que vai morrer e tudo vai acabar. Já uma pessoa que vive na Terra e acredita em vida depois da morte, essa pessoa, ele diz que ela vive feliz, sabendo que vai viver depois da morte. Isso é uma ilusão. Isso não é verdade. Eu, Eustáquio, sou ateu desde o útero de minha mãe. Nasci numa família cristã católica. Sou ateu desde o útero de minha mãe. E minha mãe teve 19 filhos. E aquele filho que mais se destacou, que mais se esforçou, principalmente no campo do conhecimento, aquele que venceu na vida, eu, o ateu. E sempre fui, sou e serei um cara sempre feliz, sempre alegre, entendeu? Sempre simpático. Aonde quer que eu chegue, eu levo alegria, levo a amizade, levo o amor, entendeu? Então sou um ateu, eu sei que vou morrer algum dia, a morte é certa para todos os seres vivos, vou morrer como qualquer ser vivo e é o fim, não existe vida depois da morte.
Então, para mim, a única vida é esta aqui. E, ao contrário do que diz William Gouveia, a minha vida é maravilhosa, não é ruim e muito menos triste. Viu aí? Já eu vejo cristãos, um universo de cristãos com a vida ruim, universo de cristãos antipáticos, tristes e acreditam em vida depois da morte. Então, acreditar em vida depois da morte, isso não muda o comportamento da pessoa, como diz William Gouveia aqui. Não, não. Você vê aí a quase totalidade das pessoas que se suicidam são cristãos aqui no Brasil. Já vi muitas pessoas se matarem aqui, suicidarem-se. Já vi muitas pessoas se suicidarem, muitas, todas cristãs. Então, dizer que uma pessoa que não acredita em vida depois da morte é uma pessoa que tem uma vida muito ruim e triste, isso é uma fantasia propagada pelos cristãos. E aqui está o William Gouveia dizendo isso aí, que uma pessoa que acredita em vida depois da morte tem a facilidade de ser mais feliz do que uma que não acredita. Isso é uma falácia, não tem eficácia alguma. O Drauzio Varela, outro exemplo aí, um homem feliz, um homem casado com 2 filhas, Letícia e Mariana. Drauzio Varela, um homem dedicado aos estudos, à ciência, um dos maiores especialistas em câncer do planeta Terra, um homem vitorioso, sem problemas financeiros, graças ao seu trabalho. E esse homem é feliz e é ateu. E ele sabe que a vida dele terá um fim, como também eu sei. Só que isso não traz infelicidade alguma. E aqui está o William Gouveia. Na verdade, o homem cria vida depois da morte. É uma ilusão do homem, porque o homem, ele quer ser eterno. O homem deseja ser eterno e não é. Aí ele cria essa fantasia, vida depois da morte. Uma vã esperança que não tem efeito algum. Entendeu? Então, crer numa vida depois da morte não garante uma vida feliz aqui. E não crer em uma vida depois da morte, não crer, também não garante que a pessoa seja infeliz aqui. Nada tem a ver com isso. Entendido isso aí, gente? Já são 34 minutos. Vou encerrando aqui o vídeo. Mais um vídeo e muito obrigado.